Mateus 13, a partir do versículo de número 1, nós vamos até o versículo de número 23, é a parábola do semeador. Mateus 13, versículo 1 até o versículo de número 23. Todos acharam? Vocês estão aqui, gente? Vamos ver. O texto diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, e nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da Tua graça, direção e favor, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos aqui nessa noite. Possamos ser cheios da Tua presença, movidos pela Tua palavra, levados a conhecer a Tua verdade, a Tua santa vontade, Senhor, a cada um de nós aqui nessa noite. Tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser. Trata conosco individualmente e também coletivamente. Nos guia como igreja do Senhor. Nós oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não veio do Senhor. Todo pensamento ruim, medo, apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Pai amado, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos,
Chegamos ao capítulo de número 13, e o capítulo de número 13 é o terceiro discurso de Jesus que nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus. Você lembra que nós vimos lá nos capítulos 5, 6 e 7 o Sermão da Montanha? Depois nós vimos, se não me falha a memória, no capítulo de número 10, isso mesmo, o envio de Jesus aos 12, onde ele faz uma espécie de sermão de ordenação. E agora no capítulo de número 13, nós vamos encontrar um outro discurso de Jesus, que é voltado, diz o texto aqui, a uma grande multidão que estava ali ao seu redor, à beira-mar, diz o texto aí no versículo 1, versículo 2, e era uma multidão muito grande, sendo necessário que Jesus tenha entrado em um barco e assentado nesse barco ali, à beira do mar, para que aquelas pessoas pudessem estar ali reunidas ouvindo Jesus. E nesse discurso, Jesus acabou utilizando 7 parábolas para falar a respeito do reino dos céus. E essa que nós acabamos de ler é a primeira dessas 7 parábolas que nós vamos encontrar nesse discurso de Jesus a essa grande multidão. Jesus, meus irmãos, foi de fato o mestre, ensinou as pessoas, nos ensina por meio da sua palavra, e todos nós talvez saibamos que Jesus utilizou parábolas, histórias, trouxe muitas comparações, nós conseguimos enxergar isso dentro da palavra de Deus. Quando lemos os evangelhos, vemos os discursos de Jesus, onde ele utiliza de parábolas, de histórias, de comparações, de ilustrações, para trazer ali os seus ensinos. Então é importante que nós venhamos a começar essa noite entendendo o que são as parábolas. A palavra parábola, essa expressão no grego, ela significa colocar ao lado para medida ou para comparação. É como se de fato Jesus estivesse ali se utilizando de uma figura linguística para trazer por meio de comparações com uma outra história, com uma história ali que trouxesse uma ilustração, para que se pudesse comparar com aquilo que era a história real, com aquilo que de fato estava sendo falado, aquilo que sobre o que de fato estava se falando. E Jesus adotou esse método aí, muitas vezes, nós sabemos disso, né? Conhecemos aí as muitas parábolas de Jesus, e de agora em diante, Jesus vai adotar bastante as parábolas. Nós não achamos tantas delas no Evangelho de Marcos, embora essa aqui seja uma das que nós encontramos, mas no Evangelho de Mateus nós encontramos aí em grande quantidade aí as parábolas de Jesus. Mas por que Jesus utilizava parábolas? E se você já estudou um pouquinho a respeito do assunto, né, sempre há aquela grande questão. Jesus utilizava parábolas de fato para que as pessoas entendessem, porque ele estava ali utilizando talvez uma linguagem mais simples dentro do cotidiano, ou Jesus utilizava as parábolas para esconder, para que não ficasse claro a muitas pessoas aquilo que ele estava tentando falar. A questão, meus irmãos, é justamente essa. O ensino por meio de parábolas utilizado por Jesus, ele vai servir a esses 2 propósitos. Consegue servir a esses 2 propósitos de uma tacada só, digamos assim. Por quê? Porque haviam muitas pessoas, meus irmãos, dentre aquelas multidões que seguiam Jesus, que de fato não convertiam seus corações, de fato não buscavam viver de acordo com o ensino de Jesus, não buscavam praticar. Havia muitos daqueles que estavam ali por curiosidade, outros estavam ali apenas porque queriam obter milagres e curas, outros estavam ali, nós vimos aí nos últimos capítulos, como os fariseus, para contrariar Jesus. Então havia ali de
todo tipo de pessoas, assim como havia aqueles que também queriam de fato aprender com Jesus. Estavam ali dispostos a viver de acordo com o ensino de Jesus. Lá no início do livro de Atos, nós comentamos isso recentemente, nós vamos encontrar os apóstolos separando um grupo de apenas 120 pessoas entre aqueles que seguiram Jesus para de fato ali iniciar aquilo que nós vamos conhecer como a Igreja do Senhor. Então, a comparação entre a grande multidão que seguia Jesus ao longo do seu ministério, com aqueles que de fato vão permanecer firmes ali após a morte de Jesus e a sua ressurreição, a comparação nos faz ver aqui que esse grupo grande aqui, muito heterogêneo, é um grupo que nos demonstra que a grande maioria deles provavelmente não iria permanecer firme, ou acabou não permanecendo firme ali com Jesus. E aí o que Jesus, já sabendo dessas coisas ali, sabendo que haviam pessoas ali que não tinham um coração disposto a conhecer a sua verdade, não tinham um coração disposto a crescer e continuar com ele, o que Jesus acabou fazendo foi que por meio das parábolas, ele utilizou-se então delas com o propósito de revelar a uns e ocultar a outros. Aqueles que tinham um coração aberto, aqueles que de fato queriam compreender mais de Jesus, acabavam que tinham essas coisas reveladas, é o que diz o texto. Algumas delas, assim como aqui a parábola do semeador, nós vamos ver, Jesus explicou claramente. Veja o versículos de número... Perdi aqui. Versículo 16. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E depois o texto vai dizer que Jesus começou a explicar a eles o significado da parábola. Mas aqueles que tinham um coração duro, aqueles que resistiam ali de fato ao ensino do Senhor, a esses não era revelado. A essas pessoas ali, a mensagem das parábolas acabava verdadeiramente ocultando o que o Senhor queria falar, especialmente acerca do seu reino. Então é justamente esse o uso das parábolas. O Senhor, conhecendo os corações, a esses que têm os corações endurecidos, retidos, não há uma clareza, não há um entendimento acerca daquilo que o Senhor fala. E assim, muitos desses permanecerão ao longo de toda a sua vida. Mas aqueles que se abrem ao Evangelho, aqueles ali que têm a dureza do seu coração quebrada pelo poder do Espírito, a esses é dado a conhecer, a esses é dado o entendimento. Nós achamos muitas vezes que as parábolas são textos relativamente mais fáceis de entender, porque nós já partimos para a leitura da Bíblia com o entendimento de que o que Jesus está falando, ele está querendo revelar alguma coisa. Nós somos muitas vezes ensinados assim, que Jesus falava por parábolas, por ser uma forma mais fácil de ensinar as pessoas, e as pessoas assimilariam aquilo ali de uma maneira mais simples. Então nós já partimos com essa visão, mas se coloque você no lugar daquelas pessoas que estavam lá, e de repente Jesus começasse a contar uma das suas histórias por meio de parábolas. Não é tão simples assim compreender. Não é tão simples, e isso fica demonstrado pelo fato de que os próprios discípulos de Jesus, inclusive os 12, não entendiam muitas vezes claramente aquilo que Jesus estava falando de uma forma inicial. Então aqui já fica o entendimento do que nós vemos aí a partir do versículo 10. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Eles queriam compreender: Senhor, por que está falando por parábolas? Por que está falando dessa forma? Por que é preciso isso? Por que tanta gente aqui e não se fala com clareza logo aquilo que se quer falar? E Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ou seja, o Senhor estava entregando a eles
A possibilidade de conhecer os mistérios. E o que são mistérios, né? Mistério não é aquele negócio que o irmão está na igreja e começa... Isso aí não é mistério, não. Os mistérios, segundo a palavra de Deus, são aquelas coisas que o Senhor revela apenas por sua vontade. Aquilo que o Senhor deseja revelar, pelo agir do Espírito, revela. E se não deseja revelar, não revela. Por isso essas coisas são mistérios. São reveladas somente mediante o agir do próprio Senhor. Então Jesus diz que a eles foi dado o conhecimento desses mistérios do reino dos céus. E aí ele explica isso. Versículo 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Ou seja, mesmo que aqueles homens de coração duro ali, que não queriam verdadeiramente amar Jesus, se esforçassem, eles não conseguiriam compreender a mensagem do Senhor. Neles, versículo 14, se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olha que interessante. Então, Jesus é mau por não revelar as coisas a essas pessoas? Entenda algo aqui. Na verdade, o Senhor endurece o coração daquele que endurece o seu próprio coração. Foi assim, por exemplo, com Faraó. Faraó tem um coração endurecido, não deseja se abrir ao Senhor. Quando o texto vem dizer que o Senhor endurece o coração de Faraó, Faraó já tem um coração que se nega ao Senhor. E assim ocorre até os dias de hoje. Pessoas que se endurecem ao Senhor, que negam o Senhor, que não aceitam o Senhor, que não querem ouvir, não querem aprender, têm seus corações cada vez mais endurecidos. São entregues à sua própria sorte. São entregues aos seus próprios prazeres, é o que o apóstolo Paulo diz. Mas aqueles que se abrem ao Senhor, que desejam aprender, que vão humildes diante do Senhor, abrindo o seu coração e as suas vidas, aceitando a instrução do Senhor, a esses, a quem o Senhor chama em outros textos de pequeninos, a esses o Senhor abre e revela os desejos do seu coração e os mistérios da sua palavra. A parábola do semeador, então, ela vai ser para nós aqui a porta de entrada para as outras parábolas. O Senhor vai começar a falar aqui a respeito do reino dos céus, e é sobre essa parábola aqui que nós vamos entender aqui nessa noite. Você deve conhecê-la. Aqui o Senhor vai apresentar basicamente 4 tipos de solo, que significam aqui para nós 4 tipos de respostas à palavra de Deus. Como as pessoas respondem à palavra de Deus. Nós vamos ver primeiro o coração que não responde, depois nós vamos ver um coração impulsivo, depois vamos ver um coração preocupado e, por fim, o coração que de fato corresponde adequadamente à palavra de Deus. Vamos à parábola então? No versículo 4 nós temos aí o primeiro solo. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Como eu disse a vocês, o Senhor tratou de explicar aí cada um desses solos. Ele tratou de explicar isso, não a todo o povo, mas tratou de explicar isso aos seus discípulos. Veja o versículo 19, a explicação do primeiro solo. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então o Senhor vai falar primeiro aqui de uma semente que foi lançada pelo semeador, que parte dela caiu à beira do caminho.
E diz aqui o texto que as aves vieram e a comeram. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que muitas vezes nós temos uma ideia de o semeador lançando a semente e as sementes caindo à beira do caminho, como se esse caminho fosse o caminho do semeador. Mas ninguém lança semente ali no caminho que ele está trilhando. Ele lança semente com a intenção de lançar um solo. E não sei se você já viu alguma espécie de plantação, tende a ter como se fosse, né, aqueles espaços assim, onde você planta aqui, depois planta outro aqui, depois vai plantando ali, né, fazendo como se fosse retas ali na plantação. A beira do caminho aqui é justamente não ter caído naquele caminho de sementes. É não ter caído ali naquele lugar onde se colocariam as sementes. Então, em vez de cair no caminho das sementes, caiu entre um e outro, que geralmente é o lugar onde aqueles que semeiam utilizam ali para andar. Aí sim, caiu no lugar onde esses que semeiam caminham por ali. Esse solo, em geral, não é um solo adequado. Ele vai ser um solo mais duro, porque é justamente ali que as pessoas caminham. E foi essa semente lançada ali, que caiu à beira do caminho, que a palavra está nos dizendo ali, que as aves vieram e a comeram. Aqui, meus irmãos, nós temos a figura de um coração endurecido para a palavra de Deus. E esse coração endurecido, ele tem então algumas características. A primeira é que esse coração endurecido, ele ouve a palavra de Deus, mas não a compreende. Meus irmãos, no mesmo culto, nessa mesma noite aqui, há pessoas que vão sair daqui alimentadas com essa palavra. Há pessoas que vão sair daqui cheias dessa palavra, movidos pelo Senhor a mudar a sua vida, mas vão ter pessoas que vão sair daqui completamente aéreas, de repente, nem vão entender o que está sendo falado. Esperamos muito que isso seja o mínimo, ou quase ninguém, mas é uma coisa que nós precisamos entender, porque a própria palavra de Deus nos diz que haverão pessoas ali que vão ouvir essa palavra, mas porque esses corações estão endurecidos, não aceitam, não querem, essa palavra ali então não vai ser compreendida. Esse homem então é um homem que está indiferente à palavra de Deus. Por quê? Porque a sua vida está envolvida nas suas rotinas diárias. Ele está insensível. Ele está aqui, o corpo está aqui, mas a mente está lá fora. A sua vida está apenas preocupada ali com o que ele quer. E ele até se apega em algumas coisas ali da palavra, mas simplesmente com aquilo que satisfaz os seus interesses. Isso é o que a teologia coach faz. Eles pegam a teologia, recortam aquilo que tem a ver com os interesses deles. Eu quero ficar rico. Tá aqui, tem esses provérbios que falam sobre isso. Olha, vamos olhar esse texto bíblico aqui com essa intenção. Ou seja, eles estão com o coração endurecido. Eles não falam sobre pecado, eles não falam sobre arrependimento. Eles estão interessados apenas naquilo que vai satisfazer suas vontades. Por quê? Porque eles estão preocupados apenas em si mesmos. Aqui não tem ninguém, mas com certeza por aí, espalhado em muitas igrejas, nesse momento, tem gente que foi para a igreja esperando uma palavra para aquela sua questão que queria. Não foi com o coração aberto, não foi com o coração disposto, mas chegou na igreja pensando assim, hoje tem que vir uma palavra sobre isso aqui. Se eu estou solteiro, eu quero uma mensagem para vir me dar esperança disso aqui. Se eu estou desempregado, eu quero uma mensagem para me dar esperança disso aqui. Se eu estou devendo, eu quero uma mensagem para me dar esperança disso aqui. Foi para a igreja com a intenção de ouvir uma palavra de acordo com o seu querer. Aqui não tem, graças a Deus, mas em muito lugar você acredita que tem gente uma hora dessa assim? E aí quando o pastor começou a pregar uma palavra um pouquinho diferente, falou, hoje está ralado demais. Ai meu Deus, que hora que acaba esse negócio aqui? Que não deu certo não. Soubesse tinha ficado em casa. Por quê? Porque quer uma palavra que atenda aos seus interesses.
É uma pessoa, meus irmãos, que está voltado a si, está disperso, que não vê problema na sua própria vida, se está bem ou não, se está pecando ou se não está pecando. Um teólogo chamado John Mackay disse assim: para muitos homens, o problema mais sério é não perceber nenhum problema. A vida dele está tudo bem, assim, sabe? Com Deus. Com Deus está tudo bem. Deus é meu pai, é isso aí. Hoje Deus perguntou para as crianças aqui: Deus é pai de todo mundo? As crianças: sim. Deus: não. E tem gente que está assim: Deus é meu pai, é pai de todo mundo, é isso aí, eu quero saber de resolver as minhas questões aqui. Mas com Deus está tudo bem. Mas você está preocupado com o seu pecado, você está preocupado, você está se arrependendo? Não é isso não, estou ligando isso não. Eu vou para a igreja só para me renovar mesmo, só para me ajudar aqui com o meu trabalho, né? Que meu chefe é aquele jeito, então eu tenho que ir para a igreja para me dar energia. E muitas pessoas estão assim. E assim, meus irmãos, são aqueles como esse solo à beira do caminho sobre o qual caíram essas sementes, agarrados em suas rotinas, seus orgulhos, suas crenças, consumidos pelos seus prazeres e os seus interesses, e não levam a vida com o Senhor a sério. São pessoas insensíveis, apáticas, distantes, indiferentes às verdades de Deus. As verdades mais profundas de Deus não os abalam. Eles não querem saber do Evangelho. Eles não querem saber de arrependimento. Para eles a ceia é só mais um momento. A mensagem do Senhor bate e volta neles. Não há interesse. Esse solo ali, à beira do caminho, é um solo endurecido. Justamente porque é o caminho sobre o qual os homens pisam, passam. Ele não é o solo apropriado para o plantio. Por isso, ali não há frutificação. Há muitas pessoas que estão assim, domingo após domingo. Vai à igreja, mas Satanás rapidamente rouba as sementes plantadas em seus corações, porque são corações endurecidos. Corações endurecidos, sem fé, sem temor, sem rendição ao Senhor. Outra coisa que essas pessoas têm é que o seu coração endurecido, ali por conta desse solo pisado, está ali de uma maneira tão dura, tão resistente, que a palavra não consegue ter valor, fazer sentido. Não querem, vão à igreja, nem carregam as suas Bíblias mais, porque cumprem os seus rituais, mas como eu disse agora há pouco, apenas por seus interesses, pelas suas questões, por aquilo que querem. Meus irmãos, nós precisamos quebrantar o nosso coração, amém? Não podemos ter um coração endurecido às verdades de Deus. Falava aqui, se eu não me engano, foi no culto da quarta-feira, não lembro bem, mas eu lembro de ter comentado: olha, qual foi a última vez que a gente chorou pela palavra de Deus? Sabe, qual foi a última vez que, lendo a palavra do Senhor, nós nos sentimos tocados de verdade? Foi quarta-feira mesmo, estávamos estudando Neemias, e a palavra diz que quando Esdras começou a ler a palavra, as pessoas se levantaram em reverência ao Senhor. Qual foi a última vez que nós olhamos para a palavra de uma maneira reverente? O Diziscope, você conhece a internet, deve acompanhar os vídeos deles. Essa semana, o Douglas publicou um vídeo falando das nossas orações do café da manhã. A gente faz ali, né, com frequência, mas muitas vezes fazemos sem temor. Nós precisamos reconhecer isso. As nossas orações de café da manhã, de almoço e de jantar, muitas vezes não tem nenhum temor. São orações apenas para cumprir um protocolo, para dizer que a gente é crente. Às vezes a gente fecha o olho, curva a cabeça, nem ora direito. É só para dizer que fez. E
Então é isso, às vezes os nossos corações estão endurecidos. E justamente porque estão endurecidos, Satanás consegue roubar essa palavra. Consegue roubar porque ela não entra, porque ela não vai aprofundada em nossos corações, em nosso ser. Por isso não entra, por isso Satanás rouba, por isso não se crê, por isso não se é salvo. E é assim que podemos ter alguém a vida inteira em uma igreja sem estar salvo. E nós precisamos então refletir sobre isso. Porque, meus irmãos, toda semeadura atrairá certamente Satanás. Cheio de intenção ali de tentar roubar essa palavra que buscou ser plantada em nossos corações. Em 2 Coríntios, Paulo diz que Satanás ele rouba o entendimento dos descrentes, dos incrédulos. Então esse é o trabalho de Satanás. É tentar se antecipar para que não venhamos a crer. O trabalho dele aumenta muito depois que nós cremos. Então o trabalho dele é manter corações incrédulos, manter corações duros, manter pessoas indiferentes à palavra de Deus, manter pessoas achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que não tem nada a ver isso ou aquilo. Esse é então o trabalho de Satanás. Mas nós vamos encontrar também aqui, meus irmãos, um segundo solo. Um solo rochoso. Na minha versão diz aqui pedregoso. Veja o versículo 5 e 6. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. No versículo 20 o Senhor explica: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. A tradução melhor para essa expressão aqui, de fato, é rochoso e não pedregoso. Eu explico para você por quê. O próprio texto nos dá aqui o sentido sobre isso. Porque o texto diz que quando essa semente cai nesse solo rochoso, não havia ali muita terra, por isso a planta logo brotou, porque a terra não era profunda. A expressão de Jesus aqui, ela retrata muitos territórios que havia em Israel, que as rochas, que os solos, na verdade, eram compostos por baixo de rochas. E, de uma forma geral, toda a terra assim é. Mas em várias regiões em Israel, a camada de terra era muito pequena. Então era muito fácil, muito rapidamente se encontrava as rochas. Qual era a consequência disso? É que as plantas ali plantadas, as sementes ali lançadas, elas não conseguiam ter raízes profundas. Você sabe que as plantas, elas tendem ali a crescer com as suas raízes cada vez mais profundo. Não sei se você já viu uma árvore sendo derrubada porque ela começou a inclinar. E aí quando ela começou a inclinar, que ela foi derrubada, você vê ali que as raízes dela estavam assim praticamente laterais. Porque o solo embaixo era mais rochoso. Então a raiz, para poder desenvolver a planta, ela até cresceu, mas ela foi crescendo ali para os lados, porque a camada de terra era muito fina. Só que o que acontece nessas situações? Não havendo profundidade, a planta ela também não consegue se estabelecer muito bem. E aí qualquer intempérie, qualquer problema, como por exemplo, Jesus usa aqui o sol. Quando o sol vem, essas plantas se queimam e secam. Por quê? Porque nos períodos mais secos, só sobrevivem as plantas que têm raízes mais profundas.
cujas raízes conseguem chegar às partes mais irrigadas da terra, do solo. Então essas plantas, cujas raízes não são profundas, elas logo morrem. Eu sempre dou um exemplo aqui que é bem fácil de você perceber isso ali no Parque Bom Menino. Primeiro semestre, você ia lá, o mato estava cobrindo a cabeça da gente. É uma luta lá para manter cortadinho. Mas vá agora, a partir do mês de agosto, lá, que você vai ver que as plantas cujas raízes são mais superficiais, elas vão morrer praticamente todas. E o que vai ficar firme lá são as plantas cujas raízes são de fato mais profundas. Aí você vai achar plantas bem verdinhas, né? Exceto aquelas que estiverem realmente no tempo de muda das suas folhagens, mas você vai encontrar essas plantas bem verdinhas, geralmente as barrigudeiras, as plantas maiores lá, você vai encontrar bem verdinhas, porque elas têm as raízes profundas, elas conseguem alcançar ali a nutrição para essa planta. Mas aquelas de raízes superficiais, quando o sol vem, e aí a camada de terra inicial, ela seca, essas plantas não conseguem mais encontrar, então, ali nutrição, não conseguem encontrar água e outros nutrientes. Assim, então, essas plantas morrem. É essa a ideia dessa expressão aqui. Você entendeu isso hoje? Essa é a ideia aqui da expressão. Por isso não faz muito sentido aquelas imagens, né, que a gente já viu, porque o solo é cheio de pedras, né, que jogou a planta ali, a semente ali numa pedra, nas pedras. Mas essa aqui é a ideia ideal. Esse coração aqui é como se fosse justamente esse coração de um relacionamento superficial com o Senhor. E justamente porque é um coração de um relacionamento superficial com o Senhor, ele tem até uma resposta imediata à palavra de Deus. Mas é uma resposta que perece muito rápido. Olha o que o texto nos diz. Que tendo caído naquele solo, não havia muita terra, ela logo brotou. Marcos também usa essa mesma expressão, logo. Isso aqui muito parece para a gente, aquelas pessoas, sabe, que chegam na igreja, começam a caminhar com o Senhor, e ali demonstra ali, parece ser muito amor. Ou até que já estão há muito tempo, mas que em algum momento é tomado ali por uma palavra, por uma instrução, ou por algum momento, algum evento, aí aquela pessoa parece que se pega amando muito o Senhor. Mas logo aquilo vai esfriando, aquilo vai arrefecendo, vai perecendo. Você conhece alguém assim em outra igreja? Aqui não tem, né? Mas em outra igreja tem, infelizmente. Pessoas que estão assim logo empolgadas, cheias de energia, mas quando as situações difíceis vêm, vão perdendo essa alegria. As suas decisões, meus irmãos, são baseadas nas emoções. Todo mundo está falando lá do filme agora, não é não? Viu? Vocês já foram e não me convidaram. Todos marcados aqui. Até os lá de casa foram e não me levaram. Mas a gente vai sobrevivendo. Todo mundo está falando das emoções por causa de divertidamente, né? Meus irmãos, emoções são ótimos sinalizadores, mas elas não podem guiar a nossa vida. Pessoas com um solo assim, com um coração assim, são guiadas pela emoção. Quando eles estão muito empolgados, eles vão logo ali, cheios de emoção, se dedicam a alguma coisa, mas quando as situações difíceis vêm, eles perecem, eles param, eles desanimam. Qualquer situação tira essa pessoa da igreja, qualquer situação tira essa pessoa do ministério, qualquer situação tira essa pessoa de um relacionamento profundo com Deus, até na sua própria casa. Pessoas que são guiadas pelas suas emoções são como esse terreno rochoso. Um coração superficial, meus irmãos, ele não tem profundidade e ele não tem perseverança. Uma das marcas de um relacionamento adequado com o Senhor é perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. Só que essas pessoas não têm perseverança. Nos momentos difíceis, como eu falei, logo eles vão perecer.
Quando o sol vem, ele morre. Quando o dia difícil vem, essa pessoa para, não persevera. O que pode ser um sinalizador muito claro de que ali não houve, de fato, um novo nascimento. Porque o novo nascimento, ele gera uma transformação, e junto com essa transformação, traz para nós também perseverança. A vida do crente é uma vida de perseverança. Amém? Nós somos chamados a perseverar o tempo inteiro dentro da palavra de Deus. Nós somos chamados a ficar firmes, resistentes. Pessoas que abraçam ali imediatamente o Evangelho, mas às vezes que não é o Evangelho. Que querem lucro imediato, que querem um retorno imediato, que querem alcançar algo muito rápido, mas quando vem as lutas, não permanecem. Que vão 7 quartas-feiras, 300 terças-feiras numa campanha para alcançar algo. Mas quando vem uma luta, não fica 2 semanas. Não resiste. Logo perece. Assim é esse coração, como esse terreno rochoso. Um coração superficial, de um relacionamento superficial com Deus, que não avalia o preço do discipulado. Que caminhar com o Senhor é carregar a nossa própria cruz e seguir Jesus. Nós somos chamados para isso. Às vezes você vai dizer assim, pastor, tem muita palavra dura aqui, né? Graças a Deus, eu não fico escolhendo o texto para pregar, senão você ia achar que eu que era o perverso. Mas não, tá a Bíblia, a gente vem aqui, né, livro após livro, versículo após versículo, capítulo após capítulo. Então, se tem alguma dureza, entre aspas, está na própria palavra. Mas, meus irmãos, entenda bem, na verdade, o que o Senhor está fazendo é nos preparar para uma vida de perseverança. É por isso que muitas vezes a palavra vai vir com esse tom para nós, de que nós precisamos estar firmes, preparados. O Senhor não está nos preparando para ir para um parque de diversões. O Senhor está nos preparando para uma guerra nesse mundo. Nesse mundo aqui nós batalhamos, lutamos e precisamos resistir, ser fortes, firmes, perseverantes. E assim nós vamos seguir até o dia do nosso Senhor. Amém? Então nós estamos sendo preparados para isso. Aquelas pessoas que têm um coração como esse tipo de solo aqui, não conseguem resistir. E geralmente são aqueles que acabam se desviando. Mas tem um terceiro tipo de solo, está aí no versículo 7. É o solo cheio de espinhos. E ele representa aqui um coração ocupado. Veja o versículo 7. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E no versículo 22, o Senhor explica. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve as palavras, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Bom, meus irmãos, esse aqui é o coração cujos espinhos acabam sufocando a palavra de Deus. Preste atenção nisso aqui, olha como é interessante. Esse coração, ele é como um solo que ele tem uma profundidade adequada. Ele é um solo rico, argiloso, útil para a plantação. Inclusive, as sementes caem ali e elas até começam a brotar de uma maneira adequada. Porém, qual o problema desse solo? É que nesse mesmo solo estão plantadas essas ervas daninhas, essas plantas espinhosas, que acabam crescendo junto com as sementes adequadas. Essa é a questão desse solo. E por isso nós não podemos nos enganar. Talvez você que está aqui, que é pai, que é mãe, você diz assim, mas meu filho ele tem acesso à palavra de Deus, nós oramos em casa, nós temos devocional em família, culto familiar, nós trazemos os meninos para a igreja desde cedo.
Está tudo indo nos conformes, pastor. Está tudo ali, o solo está sendo preparado da maneira adequada. O menino conhece os versículos. Eles vêm palavra 15, eles aprendem, eles sabem os versículos decorados mais do que eu, pastor. Mas o que está acontecendo? Que chega uma hora que muitos desses têm a vida sufocada. O evangelho que foi pregado, ali lançado na vida deles, está sendo sufocado. É porque junto com as sementes adequadas, nós muitas vezes estamos deixando crescer os espinhos. É o mesmo menino que tem acesso a conteúdo inadequado no YouTube, tem liberdade lá, faz o que quiser, lê o que quiser, escuta o que quiser, assiste o que quiser. Sai com os amigos da rua, você não sabe quem são os amigos dele. Quem é? É Zé, é João, é o outro lá. Como é que é a vida desses meninos? Sei não, pastor, eles ficam aí, às vezes eles jogam bola, às vezes eles viram ali na rua, mas rapidinho eles aparecem. Não sei quem é, eu sei o que faz, o que eles pensam, o que eles conversam, a gente não sabe nada. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Os espinhos vão crescendo junto com a palavra, mas uma hora eles sufocam a palavra. Porque a gente não tem trabalhado em tirá-los desse ambiente espinhoso. E é isso então que a palavra está nos mostrando aqui. As raízes vão até crescendo. As plantas vão começando ali a tomar lugar. Mas essas ervas daninhas são fortes também. São corações ocupados de outras coisas que em determinado momento acabam sendo tomados ali completamente por justamente essas outras coisas. O coração ocupado, meus irmãos, ouve a palavra de Deus, mas se distrai com tantas coisas. Quantas são as coisas que nos distraem hoje? Que tiram de nós o nosso relacionamento com Deus? Aqui não tem não, mas você sabia que tem muita igreja aí que as pessoas um dia já foram bem fervorosas no seu devocional e hoje assim pegam a Bíblia uma vez por semana? Ainda bem que aqui não é assim. Mas tem muita gente que acaba vivendo assim. Um dia teve uma vida intensa, converteu, amava muito o Senhor, mas hoje é completamente ocupado, sua vida é tomada de outras coisas. E ser ocupado é até um status, né? E aí como é que tá? Tô ocupado, tem tanta coisa que eu estou fazendo, eu estou fazendo isso, aquilo. É tão status que virou status os filhos serem assim. Como é que tá teu filho? Ele vai para a escola, vai para o inglês, vai para o balé, salto ornamental, um monte de coisa. Aí a gente acha maravilhoso dizer que eles são muito ocupados. A gente acha maravilhoso dizer que a gente é muito ocupado. E a vida tem tomado isso da gente. Por isso, muitas vezes, esses espinhos estão sufocando a palavra de Deus, porque acabamos nos distraindo. Marcos diz que a semente caiu entre os espinhos, assim como Mateus, mas Lucas diz que os espinhos cresceram com a semente. A gente está até tentando ter uma vida devocional mais adequada, mas a gente tem dado muito espaço para outras coisas que têm tomado, então, o espaço da palavra de Deus. E aí começa a vir um embate. As sementes da palavra de Deus ficam disputando espaço. Só que o Senhor, meus irmãos, deve ter primazia. Tudo para Ele deve ser primeiro. Então a nossa luta deve ser por dar primazia ao Senhor e à sua palavra, para que não sufoquem a palavra de Deus em nós. O espírito desse mundo, meus irmãos, não precisa de muita coisa. Só precisa nos ocupar demais. Só precisa nos ocupar com aquilo que é inadequado. Só precisa nos ocupar com aquilo que não é bom. Nós podemos até vir para a igreja uma vez por semana, desde que o restante da nossa semana seja hiper ocupado com outras coisas. Assim os espinhos crescem e sufocam a palavra de Deus. Um coração ocupado, meus irmãos, é preocupado e tomado pela concorrência com os cuidados desse mundo. O mundo acaba falando mais alto do que o Evangelho.
A gente quer ter carro, a gente quer ter casa, a gente quer casar, que casou quer terminar de cuidar dos filhos. Aí a gente fica nessa preocupação angustiante aí a vida inteira. A vida inteira. A gente quer trabalhar, quando começa a trabalhar, a gente quer aposentar. Quando aposenta, a gente quer pagar os remédios. Depois a gente quer não morrer. Aí a gente descobre que a gente não viveu. Porque a gente viveu ocupado com a outra coisa que iria acontecer depois. Não é não? É o dia que eu sair de férias eu faço isso. O dia que eu aposentar eu faço isso. O dia que eu mudar de emprego eu faço isso. A gente vive nas ocupações de cuidar do próximo, chegar no próximo estágio. Mas a vida com Deus, meus irmãos, deve ser uma vida diária, onde Deus se faz presente em todas as etapas da nossa vida. Desde a mais tenra idade, desde criança, nossa adolescência, juventude, Deus precisa fazer parte de todos os nossos compromissos. Tem gente que faz questão de um pastor no casamento, mas dá as costas para o altar, Jesus fica lá. E vai se ocupar de outras coisas. Como pode, meus irmãos? Como pode? Certamente a palavra de Deus será sufocada. Por fim, Mateus cita aqui uma fascinação pelas riquezas. Versículo 22. Mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam e tornando-a infrutífera. Duas coisas que Jesus fala aqui. A preocupação com a riqueza, que é isso que eu falei, a gente fica nessa loucura. E a consequência disso, esse coração ocupado é infrutífero. E quem estava aqui nos cultos passados, nós vimos no capítulo 12, Jesus falou exatamente a respeito da árvore. A árvore boa dá fruto bom, mas a árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida por seu fruto. O crente é conhecido pelo fruto. Jesus está falando que esse aqui, das sementes sufocadas pelos espinhos, é infrutífero. Não é crente. Não é um crente. Se não tem fruto, não é crente. O crente é conhecido pelo fruto. Mas por fim, meus irmãos, tem a terra boa. A terra cujo coração é frutífero, que dá resultado, que corresponde à palavra de Deus. Esse solo aqui é o solo adequado, ao contrário daquele da beira do caminho. Ele é profundo, ao contrário desse rochoso. Ele é limpo, ele permite o crescimento, ao contrário desse aqui com espinhos. Ele é o solo adequado, veja o versículo 8. A outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E no versículo 23 Jesus explica: e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O coração frutífero ouve a palavra e a compreende, diz aqui a palavra de Deus. Marcos diz que esse indivíduo ouve e recebe essa palavra. E Lucas diz que ele ouve com um bom e reto coração e retém a palavra de Deus. Veja a diferença. Ele não apenas ouve, mas ele ouve com o coração aberto. Ele não apenas ouve, mas ele medita, ele recebe essa palavra e ele busca praticá-la. Meus irmãos, essa palavra aqui, ela só tem efeito se uma vez ouvindo, nós possamos deixar ela trabalhar em nossos corações e possamos colocar ela em prática. Se não tem efeito, não tem qualidade, não produz fruto. Somente aqueles que ouvem e meditam nessa palavra são aqueles que podem colocá-la em prática. Então assim é esse solo, onde o Senhor vai agindo ali em nossas vidas. Os outros ali, que não conseguiram progredir, eles representam os inimigos da nossa vida. No primeiro solo, nós vemos aqui o diabo como inimigo. No segundo solo, nós vemos a carne, a nossa própria carne. E o terceiro solo, que mostra o poder do mundo. Esses são os nossos inimigos. O diabo, a carne e o mundo.
O coração frutífero, meus irmãos, justamente produz bom fruto. Nós temos que frutificar, nós precisamos fazer com que essa palavra de Deus agindo em nós possa produzir, possa dar efeito. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para produzir, frutificar. Nós precisamos ter uma vida constante, sermos perseverantes. Esse bom solo aqui não deixa que nós venhamos a parar, não ficamos inconstantes. Tem gente que uma época está lá em cima, maravilhoso, passou uma semana, caiu, está lá mal, fraco, distante. Nós não descartamos, meus irmãos, o fato de que há momentos mais difíceis na nossa vida, mas os momentos difíceis da vida do crente são passados juntos com Jesus. Essa é a grande diferença. Passamos junto com Jesus. Quem nós buscamos nos momentos de aflição? Quem nós estamos buscando no momento de dificuldade? Quem nós estamos buscando no momento da luta? O semeador está semeando aqui, não é qualquer semente. Essa semente é a palavra de Deus. Por isso ela precisa então frutificar em nós. Esse coração frutífero aqui, ele produz medidas diferentes. Ele dá a colheita a 100, 60 e 30 por 1. Isso aqui demonstra as nossas individualidades. Há pessoas que produzem em proporções diferentes, quantidades diferentes, mas produzem. O errado é não produzir. A minha porção é diferente da sua porção, a sua porção é diferente da porção do seu irmão do lado. Mas o errado é aquele que não produz, aquele que não frutifica segundo a palavra de Deus. Então nós precisamos ser aqueles então que produzem. Portanto, meus irmãos, que não venhamos a subestimar as ações do inimigo. Evangelização, pregar o evangelho, não é como se nós estivéssemos aí, saindo no parquinho, não. Há uma batalha espiritual, o inimigo trabalha de fato. Mas, se do lado daqueles que semeiam, nós precisamos nos esforçar a encontrar essa boa terra, esse bom solo, por outro lado, nós na posição de solo, vamos dizer assim, nós precisamos nos empenhar para que nós sejamos essa boa terra, onde a palavra de Deus colocada venha a frutificar. Talvez você chegou aqui nessa noite e vinha andando por um tempo assim, sabe, abalado, inconstante. Nós possamos pensar sobre isso. Se a palavra de Deus tem frutificado em nós, se nós temos nos permitido ser essa boa terra, onde a palavra de Deus vai produzir. Se os espinhos têm atrapalhado, se tem faltado profundidade, se a palavra tem caído à beira do caminho, reveja a sua vida. Seja você, seja eu, sejamos nós, meus irmãos, aqueles onde a palavra de Deus plantada frutifique. Será bom para nós, para a pregação do Evangelho, e será certamente a alegria do nosso Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus.